Olá pessoal, um prazer enorme a gente começar essa semana aqui onde a gente vai discutir e eu vou apresentar para vocês dentro da minha filosofia de trabalho, dentro daquilo que eu acredito e que tem trazido resultados muito interessantes para mim ao longo desses anos. Eu quero trazer para vocês 5 dicas. Começa hoje, termina sexta-feira. São 5 aulas para você ter um planejamento completo, para você fazer um planejamento completo. E quando eu falo de planejamento completo, eu penso em resultados consistentes. Eu tenho falado que com a odontologia digital, nós entregarmos para o nosso cliente um resultado rápido é muito fácil. O difícil é entregar um resultado consistente. E é nisso que eu acredito. Eu acredito que para a gente ter longevidade na nossa profissão, para que a gente tenha paz, para que a gente tenha tranquilidade, para que a gente tenha felicidade, né? O respeito do nosso cliente, é fundamental que a gente tenha consistência, né? Que a gente tenha resultados que vão nos permitir trabalhar ao longo dos anos com uma satisfação e podendo oferecer o melhor para os nossos clientes. E para a gente começar a falar, né, das 5 dicas desse planejamento completo, eu quero trazer para vocês um primeiro tema que é sobre as expectativas do cliente. Como que nós vamos trabalhar essa expectativa? Como que eu trabalho essa expectativa para que eu tenha paz durante o tratamento? Para que eu evite idas e vindas no processo da execução do meu planejamento, do meu tratamento, né, de tudo aquilo que o paciente vai passar dentro de uma reabilitação funcional ou estética. E quando a gente pensa em expectativas do cliente, eu vou trazer para vocês uma frase que eu quero que vocês pensem em cima dela. O seu cliente não sabe o que ele quer. Por incrível que pareça, né, as mídias sociais hoje, a internet, ela faz com que o cliente pesquise cada vez mais, faz com que ele chegue à clínica carregado de informações, muitas vezes sabendo termos técnicos, sabendo na cabeça dele, imaginando que ele sabe o que quer. Porém, quem sabe o que o cliente quer ou quem deve descobrir o que o cliente quer somos nós profissionais. E por que eu falo isso? Porque a maioria dos clientes pensa que quer dentes brancos e alinhados. E hoje eu vejo nas redes sociais uma chuva de trabalhos dito estéticos, onde o cliente entra no consultório, muitas vezes com dentes intactos, como é o caso dessa cliente, e sai com 28 laminados cerâmicos. E o problema não é esse. O problema maior, na minha visão, é que eu já começo a ver também nas mídias sociais repetições desses trabalhos, e que vão acontecer cada dia mais. Por quê? Porque eu não vejo um planejamento completo. Muitas vezes eu não vejo um planejamento focado naquilo que o cliente realmente quer. Porque se ele quisesse puramente dentes brancos e alinhados, era muito fácil. Era só estabelecer um padrão de forma, um padrão de cor, e assim eu trataria todos esses pacientes. Mas observem como o índice de repetição de trabalhos cada dia vai ser maior. E muitas vezes o erro não foi na execução. O erro foi não ter entendido a expectativa dos clientes. Então, muitas vezes, o seu cliente, ou na maioria das vezes, o seu cliente pensa que quer dentes brancos e alinhados. Mas nós temos que descobrir realmente o que ele quer. E a forma que nós temos de fazer isso é ouvir.
Ouvir é o melhor caminho, não tem outra forma. E aí você pode me perguntar, tudo bem, Alex, mas se o cliente não sabe o que quer, né, se ele pensa que só quer dentes brancos e alinhados, como que ouvir esse cliente vai ser o melhor caminho? E ouvir o cliente não é simplesmente, né, deixá-lo falar. Nós precisamos saber perguntar. Então, faça as perguntas certas. Tenha um roteiro para que você consiga conduzir o seu paciente dentro daquilo que realmente vai entregar para ele um resultado consistente e que vai trazer para você a paz, a consciência tranquila e o melhor, vai trazer resultados muito melhores do que você pode imaginar ao longo do tempo. E detalhe, além de fazer as perguntas certas, e nós vamos falar mais sobre isso dentro dessa semana, você precisa, em um primeiro momento, observar. Logicamente, nós profissionais, nós sim, devemos conhecer de dentes. Nós devemos observar o nosso cliente e ter ferramentas que nos permitam oferecer a ele, dentro de uma expectativa do que ele foi buscar, um tratamento que realmente dê a ele uma satisfação plena ao final da execução. Então observe o seu cliente, a sua situação inicial e faça um paralelo da situação inicial com uma situação final desejada e uma situação que envolva um tratamento que respeite os limites biológicos, que não interfira na resistência dos dentes ou do conjunto dente-restauração, que estabeleça ou restabeleça adequadamente os aspectos funcionais e tudo isso em harmonia com a estética realmente, né, te dê a consciência tranquila ao final do tratamento. E além de observar esse primeiro contato com o cliente, onde você vai entender as expectativas do cliente, é um momento propício para você não falar nada. Não diga nada. O seu cliente muitas vezes vai chegar carregado de expectativas, carregado de desejos, trazendo fotos de revista, falando que quer um tratamento idêntico ao que tal pessoa que o indicou fez. Ele vai querer saber o preço, aproximadamente quanto custa para eu fazer tantas lentes de contato, que é o termo da moda. Mas nesse primeiro momento, apenas observe, apenas pergunte e não diga nada. E por que não diga nada? Porque você pode correr um grande risco de ter um cliente que chegou à clínica carregado de expectativas e dependendo do que você falar naquele momento, sem um preparo adequado, você pode aumentar as expectativas desse cliente. Ou pode também, pelo lado oposto, quebrar uma expectativa que, né, não é interessante nem para o seu cliente e nem para você como profissional. Então, não fale nada até que você saiba exatamente aquilo que o seu cliente precisa dentro de uma expectativa e principalmente dentro de uma necessidade. E quando eu falo necessidade, eu não excluo o tratamento estético, porque o tratamento estético pode sim ser uma necessidade do seu cliente pelos mais variados motivos. Mas é muito importante que você não aumente essas expectativas. E quando eu falo de não aumentar as expectativas, eu quero falar uma coisa, dentro do que eu acredito. Não venda para o seu cliente. Eu tenho visto muito promessas e mais promessas de softwares, de técnicas, de caminhos para que você convença o seu paciente ou para que você venda um tratamento estético para esse cliente. E eu já vi muitos profissionais que em um primeiro momento vendem muito bem, mas em um segundo momento talvez não conseguem entregar aquilo que vendeu. Porque talvez não planejou bem e na ânsia de querer ganhar o cliente,
acabam metendo os pés pelas mãos. Então, cuidado. Eu prefiro que o meu cliente compre de mim e não que eu venda para ele. E é muito importante que a nossa consulta inicial seja extremamente bem feita. Porque se você errar na consulta inicial, você poderá não ter uma segunda chance. Então, quero deixar para vocês aqui o convite para amanhã nós falarmos sobre consulta inicial. O que eu vou perguntar para o meu cliente? Como eu vou conduzir o raciocínio desse cliente? E qual é o objetivo principal? Qual deve ser o objetivo principal da primeira consulta para que eu construa um planejamento completo? Então, hoje nós falamos sobre as expectativas do cliente e amanhã eu espero vocês para nós discutirmos sobre a consulta inicial, para que ela seja assertiva, para que você não passe do ponto e para que você também não fique aquém para entregar aquilo que o seu paciente precisa e, principal, para motivá-lo a dar o próximo passo. Um grande abraço, espero vocês amanhã.